Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos assistindo. Estamos começando mais um Proseando a Palavra. Hoje o tema vai ser muito especial. No nosso quinto episódio nós falaremos sobre a Reforma Protestante. E para compor aqui a nossa mesa, né, estamos aqui com o Pedro Lucas, que está aqui prestigiando com esse convite, né, como anfitrião. Fala aí com o pessoal, Pedro. A paz, galera, que a reunião aqui, né, que o bate-papo possa ser uma bênção para vocês e que vocês possam estar com o coração aberto. É isso aí. E também, né, como convidados especiais, né, grandes renomes aqui da Igreja do Nazareno de Rio das Ostras, o nosso reverendo pastor Fábio está aí nos prestigiando Que hoje. isso! Fala, galera! Vamos ter um papo top aqui, eu creio, da parte do Senhor. Estamos com um mestre aqui do nosso lado aqui, dois jovens potência na mão de Deus, então eu sei que vai ser algo tremendo. E também, né, então, estamos com nosso professor e pastor da Escola Bíblica, o pastor Osmar, que sempre nos ensina aí, todo domingo de manhã. Dá um oi aí para o pessoal, pastor. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz do Senhor esteja onde você estiver ouvindo esse podcast e que a minha oração é que seja um momento de conversa, de mesa, que seja edificante tanto para nós que estamos aqui e para quem estiver assistindo. E não esquecendo, né, pessoal, de compartilhar aí com todo mundo, né, esse podcast. Se você está no Spotify, manda o link para alguém. Ou se você também estiver pelo YouTube, não se esqueça de deixar o seu like aí e também se inscrever no canal da igreja, né, que é muito importante. Todo domingo, toda quarta, nós estamos aí com um culto online. E fique ligado também no Instagram da JNI, do Nazareno Rio das Ostras. Pesquisa lá, Nazareno Rio das Ostras, no Instagram, e fique ligado em tudo que está para acontecer dentro da nossa igreja local, ok? E vamos começar a conversar aí sobre a Reforma Protestante, né? Então, uma pergunta básica, né, para começar. O que foi a Reforma Protestante? Vamos lá, quem vai começar? Resumindo, vejo que a Reforma Protestante ela foi uma luta dos reformadores, de homens de Deus, que viram que algo não estava correto conforme a palavra, naquele contexto daquela época. E eles tentaram trazer tudo o que a Bíblia ensinava, tudo que a Bíblia ensina, eles queriam trazer para o contexto daquela época e acabou que entrou em confronto com a doutrina que era pregada pelo catolicismo na época. Então, eu vejo que a Reforma foi um movimento de trazer de volta aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia direciona, para a gente poder viver conforme a palavra e aprender, né? A palavra do Senhor. Esse é um movimento de restauração, né? De retorno para as Escrituras. Esse retorno às Escrituras, né? Nós, pelo menos assim, até eu conversando aqui com o pastor Fábio antes do senhor chegar, né, eu aprendi a Reforma Protestante na escola, né? Ali, se eu não me engano, no primeiro ano também do ensino médio e no sexto ano. E realmente, né, tipo, até na escola é ensinado que foi uma ruptura, né? Estava se vendendo coisas, artefatos, né? E Lutero, pelo que deu para perceber, né, pelo menos ali nas aulas, ele quebrou isso e não, temos que viver pela fé, né? Não algo palpável, algo material, não é isso? E desse jeito, o termo que eu ia usar justamente foi para a gente, soa como uma ruptura, pós-momento, né? Que eu acredito que no momento Lutero, na verdade, ele não queria fundar, como foi a Reforma Protestante, hoje tem a Igreja Protestante. Na verdade, ele queria trazer a essência do que a Bíblia, né, que ele lia, demonstrava, não da doutrina que foi criada, não da doutrina que foi imposta, né, como você acabou de falar, que é a questão da indulgência, aquela questão do pecado, do perdão de pecado, tinha que passar pelo Papa, e tudo isso aí.
Então, essa ruptura, na verdade, ela aconteceu, a gente consegue falar dela hoje pós um momento, porque no momento, na verdade, a reforma protestante era mais para trazer de volta a essência do ensino, da verdade bíblica, né, dos fundamentos teológicos que a Bíblia nos revela, que Cristo deixou para a gente, que de verdade a igreja medieval daquela época estava tomando conta e colocando as suas próprias doutrinas. Portanto, que pós esse momento aí depois da reforma constituída, a própria igreja católico-romana fez a contra-reforma de si mesma. Então, isso aí é algo que veio, né? E a reforma protestante veio diante dessas coisas, de homens que de verdade viram, que liam as escrituras e viu que daquilo que estava nas escrituras praticamente se praticava pouco. Então veio essa questão e trouxe o nome de reforma protestante. O senhor falou de uma questão aí, né, sobre o perdão, né, de pecados, né, de passar ali pelo padre, pelo papa, enfim. Hoje em dia, né, se tem muito essa visão, mas também pode ser confundido com aquela parte de confessar os pecados santos, alguma coisa assim, eu não sei ao certo. Mas qual é a diferença, né, tipo, de depender ali do perdão, entre aspas, de um líder religioso ou confessar? Estão entendendo mais ou menos a minha lógica? Ali a Bíblia fala, né, para nós confessarmos uns aos outros. Mas o perdão de pecados, ele é através do sacrifício de Jesus. Então, Jesus, ele morreu por nós na cruz, e aquele que se arrepender genuinamente e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, ele obtém a salvação. E ali isso é da doutrina do catolicismo, né, de fazer essas confissões, ir para o padre, confessar os pecados. Isso é também uma forma de penitência. Depois a gente vai falar um pouco mais com o decorrer da penitência. Sobre penitência. Então, a gente se confessa para quem a gente pecou. Se eu pequei com você, se eu cometi algum erro para você, eu chego para você e falo que estou arrependido, me perdoa. Mas o perdão do pecado para a salvação é concedido por Deus, através de Jesus Cristo. Né? Uau. E, perdão até interromper, em relação a essa pergunta sobre a diferença, tem isso que o pastor Osmar falou, mas eu também vejo que, como o pastor até antecipou um pouco da indulgência, que era algo que o nosso arrependimento hoje, até da Igreja Católica, o nosso pecado, a gente tem que se arrepender para, vamos dizer assim, para receber um perdão, sabe? A gente tem que se arrepender de práticas. E eu acho, corrija até se eu estiver errado, que naquela época a indulgência era uma forma de valor pelo seu pecado. Você não era necessário você se arrepender, você pagava como uma forma de, agora eu estou livre do meu pecado. Só para entender como é que funcionava na época, né? A indulgência é um perdão. Só que era um perdão para pecados de pessoas que cometiam pecados naquela época, que eram pecados que iriam levar ela para o purgatório. Então já entra a doutrina do purgatório do catolicismo. Então as pessoas que cometiam pecados, não pecados que vão para o inferno, mas pecados que levariam ela para o purgatório. Ela, para diminuir o tempo no purgatório, ela tinha que fazer algumas obras, praticar algumas obras, que era por meio da penitência. Então, tem vários tipos de penitência. Por exemplo, fazer a reza da Ave Maria, participar da Eucaristia. E naquela época, tinha essa prática de penitência de pagamento de valor. Então, por meio de pagamento de um determinado valor, você recebia a indulgência, o perdão do pecado, que você não iria passar pelo purgatório. Você já ia direto para o céu. Uau. Era assim esse era o contexto que Lutero vivia, e ele se indignou. E daí que começou o processo de
de reforma. Agora, assim, hoje em dia, né, o senhor como pastor de uma igreja local, acho que, será que ainda o povo hoje tem essa visão, tipo, por mais que às vezes os líderes não falem, não se expressem desse jeito, mas às vezes, eu vou dar uma oferta para eu ser perdoado, entende? Nessa questão existem acredito, várias mentalidades, né? Tem a própria pessoa que não se perdoa, que acha que Deus não é capaz de perdoar, né? Tem aquela que também acha que ela vai ser salva pelo que ela faz, entendeu? Que as obras dela vão fazer com que elas sejam salvas, né? Porque tem gente que acredita que o céu é conquistado por nós, e na verdade Jesus que já foi na cruz, né, e morreu por nós. Então hoje nós temos que aceitar somente o perdão de Cristo. E claro, o que nós vamos fazer? Levar uma vida de santidade é você o quê? Escolher entre o bem e o mal, você seguir aquilo que Cristo de verdade tem como discípulo. Eu vou aprender, eu vou caminhar como Jesus Cristo. Então essa é minha luta para se aproximar daquilo que Cristo é, ser igual a Ele é meu mestre, Ele é meu mentor, Ele é meu Senhor, a sua doutrina. Então as pessoas muitas vezes acham que é um mérito nosso, né? Eu vou ali, dou uma cesta básica, estou fazendo a obra de Deus, eu vou ali, ganhei uma alma para Jesus. Tem gente que quanto mais alma ganha, de repente o céu está maior para ele, a mansão dele está maior. Mas a Bíblia fala de recompensa e tudo mais, mas não acredito que a gente vai ser salvo por isso. A salvação é algo que através do sangue do Cordeiro veio perdão, e se veio perdão, veio remissão, e se teve remissão, eu sou uma nova criatura. Então a questão que as pessoas precisam entender está aí. Agora, se eu sou uma nova criatura, o que eu vou fazer? Eu vou viver completamente diferente do que eu vivia. Uau. Então é isso que as pessoas precisam entender, né? Não é só o ato, porque tem gente que fala assim, levanta sua mão e entrega a sua vida a Jesus, agora você é uma nova criatura, amém, nasceu de novo. Só que para nascer de novo, imagina um bebê que nasce, né? Quando Nicodemo estava ali diante do Senhor, qual era a dúvida dele? Como é que eu faço para nascer de novo? Tem que entrar no ventre da minha mãe. Jesus, né, falou, tu és mestre em Israel, não sabe disso? Justamente ele estava pegando nesse fio aí, né, que se eu não me engano é uma das primeiras teses de Lutero, é essa do arrependimento. É a tese que ele fala do arrependimento, que na verdade é pela fé, nós somos justificados pela fé. Então Jesus estava mostrando o quê? Que é como se fosse uma criança que estivesse nascendo. O que a criança precisa? Ela precisa comer, aprender a comer, ela precisa aprender os primeiros passos, ela precisa aprender a falar, ela precisa aprender tudo que um ser humano vai carregar para o resto da sua vida. Então o que a criança aprende com 1 ano, 2 anos, né, às vezes meses, é o que ela carrega pelo resto da vida dela, é igual no Evangelho. O que você de verdade aprende a caminhar, a falar, o seu proceder, a sua novidade de vida, é o que você vai carregar por resto da sua vida. Então a questão do perdão, se existe, talvez eu não acredito que tanto assim que há uma indulgência, né, mas se a gente for colocar a questão financeira, talvez tem gente que pensa que Deus está se agradando mais porque Ele está dando mais, mas eu não vejo isso. Eu vejo que aquela pessoa que muitas vezes é generosa, que tem um coração generoso em Deus, é aquela pessoa que está vivendo algo tão sobrenatural com Deus que ela não vai, como que eu vou dizer, ela não vai ser presa às coisas dessa terra. Ela não vai ser presa, entendeu, ao que de verdade aprisiona a alma da pessoa aqui nesse mundo. Então a questão de perdão dos pecados é isso. E tu? Concordo. O perdão dos pecados é mediante o sacrifício de Jesus, né? O preço foi pago por meio do sacrifício de Jesus. Então não é necessário a gente pagar nenhum valor para obter. Às vezes pode ter gente que tem essa mentalidade. Eu dou o dízimo, sou fiel no dízimo, então para mim está tranquilo. Não preciso viver essa vida de santidade, não preciso dar o fruto, apresentar o fruto do Espírito. E eu vivo a minha vida de qualquer jeito, mas eu sou fiel lá no dízimo. E o pastor entrou no ponto do que Lutero falou sobre a justificação pela fé, e
Quando Lutero ele leu essa passagem, está lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, quando ele leu essa passagem, ele falou que ele teve uma sensação de ter nascido de novo. Quando ele leu, entendeu. Uau. Então, ele relata que era a sensação de ele ter visto as portas do céu se abrindo e ele entrando. Então, Uau. ele teve uma experiência ali com Deus, com o Espírito Santo, através da compreensão da palavra. Uau. E a gente vê o currículo de Lutero. Ele fez filosofia, estudou direito, ele graduou ele foi mestre em artes, depois fez uma graduação em Bíblia, depois fez um doutorado em teologia, e depois disso tudo ele teve essa experiência mediante essa leitura da palavra, né? Essa meditação, dessa compreensão da graça de Deus. Uau. O que foi interessante, né, o que o pastor Fábio estava falando, né, sobre essa questão de, no caso, puxando aqui para os dias de hoje, se eu doar, se eu fizer alguma coisa, sabe, eu vou me sentir perdoado. Eu até estava vendo um vídeo no YouTube, né, esses dias, né, que justamente o perdão é realmente pela fé. A gente tem que acreditar no perdão, a gente não tem que sentir, né? E até mesmo, né, acho que foi no mesmo vídeo, ou não me lembro bem, que falou sobre tudo que se pode vangloriar pode virar um pecado. Às vezes a pessoa faz uma coisa boa, mas pela vanglória dela, né, de falar, poxa, eu fiz uma coisa boa, estou me sentindo o bonzão, aquilo acaba virando, por fim, um pecado, né? Até o senhor citou aí a questão de, eu doei tanto, mas essa vanglória, né, acaba se tornando um pecado. É verdade, a gente tem que aprender a definir alguns pontos, sentimentos, né? Porque uma coisa é você ficar alegre pelaquilo que você faz, não é que você vai fazer e não vai sentir nada. A gente sente uma alegria, mas uma coisa é como eu procedo diante das pessoas, diante daquilo, né? Eu contar em que ambiente, que forma que eu falo. Às vezes eu quero mostrar para as pessoas que eu estou fazendo, né? Que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo algo para Deus, e aquilo realmente me faz sentir bem perante as pessoas, porque as pessoas vão olhar e mostrar, não que você não deve mostrar, mas é o que eu estou falando, que tipo de sentimento que brota no nosso coração. Então, isso é uma questão que você falou, de pecado, vanglória, a gente está falando de arrependimento, né? Uma coisa que eu aprendi, a palavra para a gente é o que? Mudança de mente, palavra metanoia. Então, quando você se arrepende, você sofre essa metanoia. E essa metanoia gera em você o quê? Uma coisa pelo aquele pecado, pelaquela coisa que você praticava que você não quer mais, por um repúdio, isso. Portanto, que você, mesmo que seu corpo queira, o espírito está sendo mais forte. O espírito está vivificado, o espírito está em você, e você está, ainda que a sua carne peça, mas você no seu íntimo, você sabe que aquilo não é bom, que aquilo vai desagradar a Deus. Então você, né, na sua natureza divina, agora, você passa a não mais, aquilo passa a não mais te dominar. E de verdade você é conduzido por Deus, pelo Espírito. E antigamente não, a pessoa fazia um ato, cometia um ato de pecado, e ela ia lá direto e pagava, e ela se sentia como leve, aliviada, porque ela podia cometer de novo, porque se ela pagasse, ela estava comprando o seu passe, vamos dizer assim, para o céu novamente. Eu perdi, né, a minha passagem, mas eu vou ali no guichê e vou comprar de novo aquele passe para eu poder entrar no veículo que vai me conduzir a esse céu aí. Então, são esse tipo de sentimento que nós temos que de verdade trabalhar o nosso coração, para a gente ter o sentimento verdadeiro de Cristo, de trazer arrependimento ao nosso coração. Vamos dizer, eu já trabalhei com pessoas que chorou fumando cigarro, estava fumando, mas estava chorando, não, mas ela não se arrependeu, era um vício, ela estava lutando contra, até o dia que ela conseguiu se libertar, porque a gente pensa que arrependimento é uma coisa assim, pá, mudei, não vou fazer mais, parece que a gente nunca mais vai pecar, parece que a gente nunca mais vai fazer, mas às vezes existe um processo, que a gente também, eu acredito nisso, processo de libertação,
né, um processo de maturidade na vida da pessoa, onde ela vai crescendo em Deus. Como eu falei, às vezes a gente é uma criança, mas existe o processo de amadurecimento. Só que agora eu não estou mais sozinho, agora o Espírito Santo está comigo. Então esse processo com certeza é mais leve e é mais fácil, porque Jesus falou: vinde a mim vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então se a gente está com algum peso, se a gente está sofrendo alguma coisa, o que a gente tem que fazer? Se achegar mais a Cristo, né? E ele falou o quê? Meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Uau, uau. E esse exemplo aí do fumante, ali teve a mudança de mente. Só que é um problema químico, né, do vício. Então, aí basta a pessoa querer se tratar que ela consegue essa libertação, mas a mudança de mente teve, né? E você comentou da questão de se gloriar, isso aí está na palavra. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, fala: pois pela graça é que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso é a obra do Espírito Santo, é a obra de Deus nas nossas vidas, e a salvação não é por meio das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, né? Uau, uau. Uma questão também, né? Será que qual foi a influência, né, dessa reforma para hoje em dia? Entende? Porque às vezes, né, a gente, com as informações que temos hoje, a gente acha assim: poxa, mas foi uma coisa tão distante, mas o que mudou dentro da igreja no dia de hoje, no agora? Então, Cara, a igreja, na verdade, ela saiu de um sistema, né, que dominava e se abriu, veio a liberdade. Na verdade, hoje a gente é constituído, a liberdade que o mundo vive veio da reforma protestante, porque de verdade aquele povo estava sendo oprimido por essa igreja. é isso que eu ia falar, essa questão que eu ia falar. Entendeu? O povo estava sendo oprimido, o povo estava sendo extorquido, todo mundo tinha que trabalhar para pagar para a igreja, para pagar a penitência, né? Era coisa sanguinária, a gente vê na história. Então isso não tem como, a história fala isso. Então havia essa opressão, e a reforma protestante veio trazer essa liberdade. Por quê? Veio a tradução da Bíblia. Então as pessoas tiveram acesso, começaram a ler as escrituras e falar: eu não preciso disso, de pagar indulgência, né? Como que a sua alma vai para o céu? Você vai passar por um lugar chamado purgatório, isso, aquilo, outro, e viu? Não, né? Cabe ao homem morrer uma só vez, a Bíblia fala. Então essas coisas doutrinárias também vieram trazendo entendimento, e os reformadores, Lutero, Calvino, né? Zwingli, né? Todos eles começaram a pregar isso. Então, de verdade, as mentes que estavam presas, que estavam cativas, começaram a se libertar. E nisso começou o quê? As pessoas terem acesso ao estudo, a estudar, a buscar. Então, o mundo sofreu essa transformação toda, né? De 1000 anos, vamos dizer assim, de prisão, de opressão, de tudo que estava vivendo, vários e vários anos ali vivendo aquela opressão, vem a reforma e traz esse novo entendimento, essa nova visão, através da fé, através da palavra. E se tivesse alguém que falasse ao contrário da doutrina que não era bíblica, mas a doutrina que era exposta, se você falasse ao contrário, você era taxado de herege. E herege era o quê? O que acontecia com herege? Queimado. E a gente está falando da reforma, dos reformadores. O Lutero é o mais propagado, mais conhecido, mas a reforma, Lutero é no contexto da reforma na Alemanha, só que a reforma acontecia em vários lugares da Europa. O pastor citou Zwinglio, que foi o representante da reforma na Suíça. Então a reforma aconteceu em outros lugares, na Holanda, na França. E existe também na história da igreja os pré-reformadores, que são homens que tiveram essa mudança de mentalidade, entenderam o que as escrituras ensinavam e viam que não estava batendo com o que a igreja pregava, o que a igreja praticava na época. Então, citando aqui 3 exemplos, um é o John Huss,
que foi um homem, ele era tcheco, né, da Boêmia. Ele foi, por causa da doutrina bíblica que ele expôs, que ele era contra o que estava sendo anunciado naquela época, ele foi morto queimado na fogueira. E o outro também é o Savonarola, um italiano, que também foi contra o regime que estava sendo pregado lá pelo catolicismo na época. Ele foi condenado como herege e foi para a fogueira também. É engraçado que na época não era só essa questão de religião, né? Era tudo. Até quando as pessoas iam pensar em outras situações, né? Tipo, sei lá, algum conhecimento. Tudo era considerado bruxaria, né? É. Tinha muito essa questão da perseguição das bruxas, né? Também tem o John Wycliffe, né? É isso aí acabou que eu... Que é da Inglaterra, da Universidade de Oxford. Ele estava lá, né? E ele... Todos esses... É aquilo, a gente às vezes pensa que Lutero foi sozinho, mas isso já vinha acontecendo dentro da própria igreja, só que o sistema é muito forte, e de verdade, para você romper com o sistema, é um trabalhar. É um cara né? diferente desse, eles matavam. Isso aí, entendeu? Então, havia essa questão, né? A gente chega numa cidade que tem um sistema, a gente tem lugares, vamos supor, favelas, lugares hoje que é dominado por milícia ou pelo tráfico. A igreja entra ali, ela vai combater aquele sistema. E se ele começar a ver que aquela igreja está começando eles estão começando a perder traficantes, estão começando a perder dinheiro, porque a igreja está libertando o povo, porque a igreja vai ter uma revolução, como é que vai ser o negócio? Porque a igreja, para esse tipo de sistema, é legal quando ela não incomoda. É legal quando ela está lá só, né, como que eu vou dizer assim, cumprindo o seu papel. Era igual as pessoas que estavam ali na sociedade. Quando cumpriu o papel, tinha que pagar indulgência, tinha que trabalhar, tinha que dar tantos por cento, tinha que fazer isso, tinha que se reclinar diante dos papas, dos líderes e tal. Estava tudo tranquilo. Agora, se alguém se levantasse, fizesse alguma coisa pronto, herege, não sei o quê, queimado, bruxaria e tudo mais. Então, esses aqui, para a gente ver que essa questão da gente ter essa liberdade de pregar hoje, nosso país, né? Porque aí fora também tem lugares que não tem. Então, isso aí a gente tem que agradecer, porque essa influência lá de trás veio dar tudo que tem hoje. E eu estava ouvindo algo essa semana, que a base dos direitos humanos é da reforma protestante. Uau. É os direitos humanos, aí o que acontece? Estão incluindo dentro dos direitos humanos, né, algumas coisas que vai, com certeza, contra a palavra, mas porque a palavra, na verdade, ela dá a primeira coisa para Deus, mas os 2 mandamentos falam que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, então também é voltada para o ser humano. A Bíblia não tem nada que danifica, que prejudica o ser humano, que prende o ser humano, que aprisiona o ser humano. Na verdade, a Bíblia liberta o ser humano. Então são esse entendimento que as pessoas às vezes não têm, que a Bíblia veio para libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto a igreja medieval estava de posse da Bíblia, estava ali, ninguém podia ler, né? Os cultos eram em latim, ninguém entendia nada, era uma coisa completamente assim, surreal, de loucura, porque ninguém entendia nada, estava todo mundo concordando e vendo, e então vamos lá, tem que seguir, é igual um gado, vamos seguindo. Mas hoje não, hoje a Bíblia está na nossa mão. Pô, estão falando algo ali, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu ler esse negócio aqui, deixa eu confrontar esse pensamento aqui. Hoje eu tenho essa liberdade, e às vezes a gente não se aproveita disso. Sim, e em relação a isso, eu ia até falar essa liberdade que, como você disse, a Bíblia era o que a igreja falava. A igreja interpretava a Bíblia, né, da forma com que ela achava que estava certo e passava para a sociedade. E a sociedade não tinha interesse de conhecer, porque nunca tinha visto algo. Então, a Bíblia era o que passavam, era por tabela, assim, era o que passavam para eles. Mas né? também, possivelmente, não tinha um espaço, né, para se aprender. Sim, né? eu acredito que eles não tinham Bíblia. Não, o acesso era da igreja, o acesso era em completamente outras ao línguas, clero da O igreja. clero, Quem tinha condições de ler, interpretar e passar era o clero. O povão não tinha acesso e passar da forma, não como eles têm hoje com o Espírito Santo
revelando para nós a verdade, mas passar da forma que os homens achavam que era a verdade. Na verdade, também tinha os concílios, que aí veio se criando as coisas, canonizando as pessoas. Porque né? tem a questão da tradição, porque no catolicismo é tanto a Bíblia e a tradição. Então, nos concílios, quando colocasse alguma tradição ali, aquilo ali passava a ser regra de fé para quem estava dentro da religião, né? E olha a importância desses homens, dessas pessoas citadas para nós hoje, como o pastor disse, hoje a gente tem a Bíblia no celular, a gente pode ver diferentes versões. Não entendi uma palavra aqui, então deixa eu procurar em outra versão. Lembrei de ontem também, da gravação. Igual, teve outros podcasts já antecipando aqui, nem sei se podia. Não, esse episódio vai sair depois, vou né? restrito, então, vou restrito. Mas E se a gente... agora começou solta. Agora começou, jogou na mesa. Só a pontinha para dar gosto para a galera. Vai. Hoje a gente está num ponto que se a gente não entende uma versão, uma palavra de uma versão, a gente pode simplesmente vir aqui no celular e mudar a versão. Então, olha a importância dessas pessoas que hoje nos dá essa liberdade. É verdade, a gente só tem que ter cuidado porque nessa questão de ter demais, pode vir no meio engodo de coisas que a gente também podem querer infiltrar, né? É aquela um pouco de fermento leveda toda a massa. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não se perder. Essa é a preocupação. Eu sou um cara que vocês sabem que eu sou fã de versão bíblica, mas desde o momento por quem foi traduzido, quem que escreveu. Então tudo isso é importante, né? É importante a gente aprender, porque de verdade esses homens que tiveram influência, que estão até os dias de hoje, né? Foi a sua pergunta, trouxe essa mudança, trouxe essa liberdade, trouxe esse poder de estudar a Bíblia, né? De qualquer pessoa, até que não é cristão hoje, pode chegar e se matricular na faculdade de teologia e estudar teologia, ter um acesso a uma Bíblia. Isso há mais de 500 anos atrás era quase que impossível. Uau. Uma questão, né, da Bíblia agora, falando, essa questão de quantidade de livros da Bíblia. Foi na Reforma Protestante que Lutero tirou alguns livros, ou não? Foi depois? Até Lutero era a quantidade que a gente tem vamos colocar na nossa Bíblia dos Evangelhos. Atual. Era a mesma quantidade de livros até a época do Lutero. Quando teve essa ruptura, houve um concílio, um tempo depois, que foram incluídos os apócrifos, né? Os textos deuterocanônicos. Eu tenho uma amiga católica, né, que ela até estava falando que lá dentro da igreja deles tem vários apocalipses, vários... Aí eu fiquei confuso se foi na Reforma Protestante essa ruptura mesmo, que tipo... se tirou esses livros ou depois? Isso daí até foi uma dúvida minha. O Antigo Testamento, o mesmo livro que a gente tem do Antigo Testamento era o que os judeus tinham é a mesma Bíblia dos judeus. Do Antigo Testamento, a mesma Bíblia dos judeus. Os mesmos livros que tinha na Bíblia do judeu é o que a igreja também tomou para si. E mais o Novo Testamento, que é a revelação de Jesus. Uau. E até Lutero eram esses 66 livros da Bíblia. Uma pergunta até parecida que surgiu agora. Alguma doutrina de hoje tem consequência da Contra-Reforma, que foi a reforma que fizeram para evitar a propagação, né, do protestantismo? Tem alguma doutrina, tanto na católica ou na protestante mesmo, que seguiu da Contra-Reforma ou não? A Contra-Reforma foi um movimento contra a Reforma Protestante, que foi liderado pelos jesuítas. Os protestantes, né, estavam saindo em missões, evangelizando, e pelo mundo, os jesuítas também saíram para poder... ganhar almas, né? Ganhar almas, E os jesuítas vieram para o Brasil, né? E até a história da evangelização, da a famosa evangelização. Então era para propagar o ensino segundo o catolicismo. Já não era com tudo isso, porque eles minimizaram. Eles não tiraram tudo, né? Eles minimizaram a questão da indulgência, que ficou muito na cara, porque as pessoas agora estavam de posse da Bíblia.
As pessoas podiam ler, foi o que o pastor Osmar acabou de colocar. Quando se fazia, vamos agora, a igreja vai começar a cobrar imposto sobre isso. E a igreja ia lá e instituía, pronto, tá? O Papa tal instituiu isso e todo mundo tem que pagar. E era assim. O Papa era lei, tinha até essa questão da infabilidade papal. O que é infabilidade papal? O Papa não pecava. Não erra. Ele não erra, entendeu? Mesmo sendo um ser humano. É o Deus na Terra. Quase isso, porque ele que concedia perdão. E ele dava autoridade. Aí que entra a questão do perdão. Né? Porque o ato da confissão, e diante da confissão, o sacerdote ia lá e fazia o quê? Você vai ter que fazer tantas orações, tantas rezas, de joelho e tal, para você ser perdoado. Aí a pessoa saía como dali, graças a Deus. Eu sei porque eu passei por isso. Quando eu vim, que eu me confessei, eu tive que fazer tantas coisas e a gente tem aquele sentimento. Mas a verdade, o perdão, ele vai se caracterizar quando eu aceito e quando a minha vida também ela passa a ser transformada diante daquilo que eu vivi. Uma questão, esse costume, sabe, dessa infabilidade, não é isso? Isso. Não pode ser uma distorção, né, daquele modelo que Deus deu a Moisés, né, onde o sumo sacerdote que estava ali mediando, será que tem influência disso ou eles inventaram lá no meio? É aí que eu falei que entra a questão da tradição. Num dos concílios estabelecendo que o Papa é infalível. Entendeu? Aí entra a tradição. Isso a Bíblia não fala. Uhum. A Bíblia não fala que o homem o único homem que passou na Terra e não falhou e não pecou e não errou foi Jesus. Então, todo homem é falho, é sujeito a errar. E aí que entra a diferença vamos colocar, do evangélico e do católico. O evangélico tem somente a Bíblia como regra de fé e conduta. No catolicismo, não. Tem a Bíblia e tem a tradição. Aí a tradição vai acrescentando alguns dogmas dentro da igreja que alguns a gente vê que, a maioria, né, a gente vê que entra em conflito com o que as escrituras falam, só que para eles estão ali, tem o mesmo peso. Acender vela, né? Vamos acender vela para a alma que está no purgatório, essas coisas são coisas, às vezes, que as pessoas têm essa prática. Já passando já para uma que chama também acho que é católica renovada, não sei, né? Já tem uma parte que já não é tão dessa forma. Né? Então, algumas coisas foram ficando realmente para trás, que ficaram lá atrás. Ela veio se deixando, porque vai perdendo. Porque quando você começa a ler a Bíblia, você vai vendo que muita prática, né, que as pessoas criam, que foi criado pela tradição, que foi criado pelos próprios líderes, não tinha nada a ver com a Bíblia. E você lê e você fala, por que eu estou fazendo isso? Preciso me libertar disso. Sobre a questão de, também naquela época se vendia muitas relíquias, né? Relíquias, entre aspas. Né? E hoje em dia, né, relíquias ou amuletos, né? Na verdade, eu acho que era mais uma questão de amuleto do que relíquia. Relíquia você pode ter como um carro, você pode ter como várias coisas. Exato. Por isso que eu até fiz, assim, entre aspas, relíquias. Porque hoje em dia também a gente vê, assim, as pessoas também, sabe, vendendo esses amuletos, entendeu? No meio dos evangélicos. Algo material, né? Acreditando que é algo material que vai... Mas em qual igreja? Você vê igreja evangélica? Não. Vassoura, ungida. Não? Olha, eu não quero citar denominação aqui, igreja, não. Quer dizer... Diretamente. Você vê Eu não isso quero mesmo? citar, não. Será? Eu Será? vejo, Deus sim. Deus, Teve uma será que reforma vê aí, isso? né? Pensei que teve uma reforma. Meu Deus do céu, é verdade, cara, acontece, e tá, porque muitas pessoas querem ter isso na mão. Na verdade, eu vejo que o ser humano, muitas vezes, para crer, ele precisa materializar, né? E uma das 5 solas é somente pela fé, né? De Lutero. Então, isso para as pessoas, algumas pessoas, não, mas dá para pegar aqui vamos vender aqui a rosa, o amuleto, a coisa, e você vai botar na cabeça e vai murchar. Meu filho, me fala uma rosa que foi cortada e não murcha, entendeu? Então, tem algumas coisas que a gente tem que falar. Não dá para relevar. A gente não quer criticar ninguém. Cada um segue, mas aí também cabe a um ler a Escritura e falar assim, meu Deus, aonde está isso aqui na Bíblia? Porque às vezes as pessoas pegam um pedaço da Bíblia, aí que está o problema, e transforma aquilo em doutrina.
Entendeu? Esse é o problema. Na verdade, quando você vai uma doutrina bíblica, ela tem todo o contexto para a gente viver aquela doutrina. Aí a pessoa vai lá, pega um pedaço daquilo ali, né, e traz para a sua vida. E fala, começa a fazer de amuleto. Essa pedra que eu peguei, essa água que eu separei aqui. Jordão, né? Meu Deus. Eu já vi a pedra do Monte Carmelo. Então, são essas coisas que... E aí você deposita a fé em algo que é material. Nessas atitudes, né, que eu vejo, né, eu fico pensando, gente, o que aconteceu? Tipo, as pessoas parecem que esqueceram, né, o que houve lá na Reforma Protestante, né? E até mesmo de ler a Bíblia, né? Porque a gente, igual ontem, de novo, mencionando a pastora Edna, né, a gente vive pela fé, né? Não é algo material que vai, sabe, nos fazer chegar mais perto de Deus, né? É a fé. É de Jesus, né? Claro. Como o Osmar leu, que pela graça sois salvos mediante Uau, exato. Aleluia. Exato. E o senhor já respondeu muitas perguntas aqui de uma vez só. Ainda mais a história está praticamente toda atrelada, né? É igual falar da reforma sem falar de Lutero é difícil, né? Exato. Então, mas tipo, é igual a questão dos direitos humanos. Eu não sabia dessa questão da... mas aí que tá. Até às vezes a gente mesmo que vai estudando, vai se aprofundando no assunto, a gente vai descobrindo coisas, entendeu? Que é fundamentada, mas isso o pessoal não quer que ninguém saiba. O pessoal não quer que entenda que veio, entendeu? Dessa origem. Porque eles querem manipular o negócio. Eles querem manipular as coisas. O número de universidade existia, mas ela cresceu absurdamente depois da Reforma Protestante. Porque o conhecimento estava com o governo. O governo era que ditava as regras. São essas coisas que a gente tem que entender. A gente vive num estado hoje que pensa que o mundo sempre foi assim. É verdade. Né? Não, mas eu tenho direito disso. Gente, isso foi conquistado. E tem direito que a gente conquistou agora há pouco tempo. Pouco tempo que a gente vive alguns direitos que nós temos. Né? Tudo baseado em quê? Em estudo da própria igreja. Porque é o que eu falo, a Bíblia, ela é completamente, ela é algo a favor do ser humano. Dentro daquelas práticas, claro, que é condizente com os mandamentos de Deus. Não tem nada contra. Mas aí eu sou livre. Eu costumo falar que Deus é tão bom que de verdade a gente tem o livre-arbítrio de escolher até o que a gente quer ser. Deus é bom nisso. Porque Deus, se Ele quisesse impor mesmo alguma coisa, a gente não tinha liberdade de escolha nenhuma. Então, eu escolhi servir ao Senhor. E tem gente que não escolheu. E vai seguir a vida dela do jeito que ela quiser. E Ele coloca, né? Coloco diante de você a bênção e maldição. Isso aí. Ainda dá um conselho, hein? Escolhe a bênção, escolhe a vida. Escolhe a vida, vida. Essa questão também da Morte, imposição, né? Que eu acho que os dois falaram um pouco, né? A qual nível, né, a religião invadia a vida da pessoa, assim, pessoal? Repete aí o quê? A qual nível a religião, né, na época, a igreja católica da época, invadia a vida pessoal da pessoa? Entende? Porque certeza que Lutero foi contra essa questão, né? Ou não? Porque essa questão já da venda de indulgência, isso é meio que forçar a pessoa a... sabe? Porque a pessoa ali, ela já entendia como é que as coisas funcionavam. Uhum. Então ela tinha medo de ir para o inferno. E tinha esse contexto de céu, eles pregavam, né? Céu, purgatório e inferno. O purgatório é um local intermediário que a pessoa que não vivesse uma vida santa na Terra, completamente, vamos dizer, né? Uma vida de santidade, uma vida de testemunho, né? Segundo a doutrina, se eles cometessem alguns tipos de pecado que não é para a morte para condenação, eles iriam para o purgatório, iriam passar ali um tempo sofrendo as consequências desses pecados, pagando por esses pecados, e no final do pagamento eles iriam ser transferidos para o céu.
Então tinha esse contexto aí de céu, inferno e purgatório. Então era aquilo ali que eles tinham. Então a maioria dos católicos iriam passar pelo purgatório. A maioria. Então o que eles tinham que fazer para diminuir esse período de purgatório? Eles tinham que praticar penitências. Aí isso iria diminuindo o período no purgatório. Só que aí a pessoa vai e peca. Aí fez as penitências e acaba o quê? Que a pessoa sempre se sentia o quê? Que está no débito. Uhum. Na verdade, não tem como medir isso, né? É. Aí que entra a questão da venda de indulgência. Que esse tipo de indulgência que era vendido naquela época, era que se a pessoa pagasse, ela ia ter o perdão do pecado, dos pecados que, tipo, ia zerar os pecados para poder ir para o purgatório. Então, automaticamente, né, iria para o céu, mediante o pagamento. Então, as pessoas viviam dentro desse contexto, que elas tinham que pagar pagava penitência para poder diminuir até chegar no ponto de ter a salvação e a partir dali, né? Entendi. E era o que essas pessoas tinham como verdade, né? Isso, não era uma escolha, não era... Era o que elas tinham era o e que era aí- pregado. Sim. Tanto que Lutero, as 95 teses, na verdade, a gente ouve falar, né, que ela foi pregada lá na porta da igreja de Wittenberg, só que, na verdade, quando o Lutero se deparou com essa situação, o negócio lá estava fervoroso, né, a venda de indulgência. Quando ele se deparou com aquilo ali pela primeira vez, ele ficou indignado. Aí o que ele fez? Ele escreveu uma carta para um bispo chamado Alberto, pedindo para que eles parassem com aquilo, que o Lutero dava aula de Bíblia na universidade. E ele colocou lá, nessa carta, ele colocou essas 95 teses. Então, as 95 teses foi uma carta que ele escreveu e mandou para esse arcebispo, explicando, né, os motivos que eles deveriam parar com a venda de indulgência. Essa carta foi datada no dia 31/10/1517. Aí a tradição, né, trouxe como sendo a data da Reforma Protestante, né, a data que se comemora. Mas nesse período ele ainda era da Igreja Católica. Ele era católico. Na verdade, parece que ele foi excomungado em 1521. Isso, entendeu? Então, na verdade, a reforma que aconteceu quando ele foi excomungado é 1521. Mas ficou datado como 1517. Isso. E um detalhezinho, né, quando a gente fala sobre protestante, né, da gente ser protestante. Na verdade, esse termo protestante foi por causa de uma assembleia que foi feita. Então, o Lutero ele já tinha explanado tudo que ele entendia, que era certo, que era errado, que o catolicismo na época fazia de errado. E ele foi excomungado e o Papa emitiu uma bula lá e excomungou ele. Ele está fora do catolicismo. E quando ele foi excomungado, um mês depois, o imperador chamou ele para poder fazer uma retratação. Aí ele chegando lá na presença dessa convenção, né, que foi feita para poder chamá-lo, ele pediu para ele se retratar. Ele falou que ele só iria se retratar se viesse alguém mostrar pelas escrituras que ele estava errado. Uau, ousado. Aí dali ele saiu e eles emitiram um edito que é chamado Edito de Worms, que dali esse edito eles mandavam as pessoas esquecerem que foi anunciado por Lutero e voltasse à fé que era professada, praticada anterior aos ensinamentos de Lutero. Imposta. Porque Lutero já tinha influenciado os professores das faculdades, das universidades. O ensinamento dele já estava se propagando pela Europa. Aí emitiram esse decreto para as pessoas esquecerem e voltarem à fé que era praticada antes
É porque quando se pensa em protestante, pelo menos assim, na minha visão, é fácil assemelhar rebelde, né? Rebelião, rebeldia, né? E entrando no protestante, aí teve quando Lutero estava voltando para a cidade de Wittenberg, ele já foi dada uma sentença sobre ele, né? Ele era um herege. Então, se pegasse ele iria ser morto. Então, as pessoas não podiam nem Chega perto. não podia deixar ele dentro da casa, não podia fazer nada, nem ouvir, nem nada. Então, simularam lá um suposto sequestro, e ele ficou confinado num castelo lá da Alemanha, escondido. E ali foi que ele traduziu o Novo Testamento para a língua alemã. E depois que saiu esse edito, né, passaram uns 5 anos e foram fazer. Nesse período de 5 anos, eles não forçaram colocar em prática esse decreto, nem correr atrás de Lutero, porque estava tendo um princípio de guerra ali da Alemanha, uma guerra envolvendo a Alemanha e França. Então, que deixaram ali no limbo, se esqueceram para se dedicarem a esse período de guerra. Aí, quando acalmou, eles voltaram, fizeram uma assembleia para colocar em prática esse edito de Worms. E aí, nessa assembleia, fizeram a primeira, falaram que ia colocar em prática, aí na segunda teve uma votação, aí os príncipes da época, eles protestaram diante desse decreto, porque eles diziam que as pessoas tinham que ter liberdade de conhecer a Deus, de professar sua fé como bem quisesse, como bem quisesse. E esse protesto desses príncipes, que eram governantes ali de regiões, das regiões, governadores, né? Esse protesto deles é daí que veio a questão desse nome protestante. Foi por causa do protesto desses príncipes. Uau. Que eles tinham poder ali de voto, né, na Assembleia. E ali eles votaram contra, aí começou a partir dali uma liberdade religiosa naquele contexto ali de Alemanha, né? Isso aí. Aí eu vejo pela liberdade também que eles começaram, porque príncipe, governo, ele quer sempre adepto, né? E viu que o povo estava gostando, então eles ganharam força, né, diante do povo. Uma coisa que eu queria destacar aqui é que a gente vê muitas vezes nos dias de hoje pessoas querendo fazer movimento, né, de conquista, de ganhar. Olha o conhecimento que o cara tem. Eu quero deixar isso bem registrado aqui. Movimento não é só levantar uma coisa e falar assim, vamos embora, vamos lá, vamos fazer, vamos mudar a história. É assim. É base intelectual, é conhecimento. Para de verdade a gente quebrar algumas coisas. Como que ele quebrou o sistema? Me prova na Bíblia para eu pedir perdão, que eu peço. Ou seja, o cara estava com humildade no coração. Uau. Ele não estava ali só para confrontar o sistema, que tem gente que está assim, não, a gente precisa tirar esse sistema aí. Não, isso aqui não está certo. Mas quando você fala, peraí, mas o que está errado? Não, é porque está errado. Peraí. Ele tinha base. Ele falou, então me prova que eu estou errado pelas Escrituras, não pela tradição, pelas Escrituras. Então, o ponto-chave, né, o outra sola é o quê? Somente as Escrituras. A gente falou somente a fé, somente as Escrituras. E é algo que a gente tem na mão hoje. E não precisa mais de nada, né, num aspecto que eu quero dizer, para basear a nossa fé. Conhecer, você pode ler inúmeras coisas. Experiência, você pode ler inúmeras, mas para base de fé, conceito de salvação, conceito de vida, né? Fundamento, conceito de conduta cristã, é somente a Escritura. Não tem outra coisa. Uau. Então, isso é muito importante a gente destacar, porque às vezes as pessoas querem fazer as coisas, querem crescer na fé, querem viver avivamento, querem viver momentos gloriosos com Deus, mudar a cidade, vamos entrar na favela, mas para quê?
Só gritando, é nosso, o Senhor já tomou esse lugar. Não, cara, vai mais além disso, isso é importante. Uhum. Isso é importante. Mas a gente tem que ter o quê? Conhecimento, base. Você viu que o cara estava na universidade, então ali ele teve um poder de influência muito grande. Ele disseminou a ideia dele para os professores, para os alunos, então todo mundo começou a pensar, ele botou uma pulga atrás da orelha de todo mundo, porque todo mundo que estudava ali também tinha um pedacinho da Bíblia na mão e falou, pô, lê tal, e o cara lá ia lá ali e falava, não é que esse cara está certo, não é que está acontecendo assim, né? Porque Lutero lutou contra isso, cara, lutou, ele pagava a penitência dele, ele se chicoteava, ou não, eu estou errado, eu estou indo contra Deus, estou indo contra a igreja, eu não posso acreditar nisso, isso aqui, meu Deus, mas quando ele lia, pum, estava ali de novo. Então, quando a verdade vem, não tem como, a gente é liberto, a gente tem um outro tipo de mentalidade, um outro tipo de coisa, e a gente quer se aprofundar, a verdade é essa, quando nós estamos em Deus, a gente não quer parar, a gente não quer, hoje não tem, não, a gente quer todo dia, a gente quer, não é um fanatismo, mas é algo que você vive com prazer, é algo que você vive com alegria, sabendo da tua missão, do que você vai contribuir e o que Deus tem para poder fazer. Talvez foi essa humildade, né, de Lutero que fez com que fosse o diferencial, né? Houveram tantas pessoas, né, antes dele, né, que tentaram, mas talvez essa questão, me prove na Bíblia, né, que foi o diferencial para seguir em frente, né? E hoje algo que o mundo conhece, né? Algo que foi bem impactante para, como o senhor falou, para a cultura até hoje em dia. Uma questão, né, que o pastor Osmar estava falando sobre essa questão da tradução da Bíblia, né? Para chegar aqui no português, esse foi um primeiro passo? Ou... Sim, porque aí foi desencadeando, como eu falei no meio, né? A reforma não foi só ali na Alemanha, né? Então foi desencadeando por toda a Europa. E essa liberdade de professar a fé, essa liberdade religiosa, né? Vamos dizer assim, isso aí deu margem para começar as traduções, né? Aí veio essa do alemão, o Wycliffe, né? O pastor citou aqui, ele traduziu para o inglês. Então foi uma série a reforma desencadeou isso, né? Essa liberdade das pessoas buscarem as escrituras e traduzir e passar para o povo, né? Eu acho que a versão do King James foi um século depois, né? Foi? No 1600, por ali. Mas ela é americana, né? Na verdade, ela foi traduzida para o americano, do americano ela foi traduzida para o português. Sim. Daqui do Brasil foi João Ferreira de Almeida, né? Do Brasil não, do português, na verdade, que a gente às vezes fala, eu peguei até a datinha aqui que estava 600 e alguma coisa, sabia que era 1628, né? Então foi essa data que João Ferreira de Almeida veio e traduziu a Bíblia para o português. Uau! Entendeu? Essa da King James foi o Tyndale, o nome dele. Ele morreu, foi perseguido, morreu por causa da tradução. Porque ele traduziu a Bíblia para o inglês. Caraca. Ele morreu por causa disso. Caraca, e são tantas... Às vezes, né? A gente tá ali com aquela versão bem perto hoje, né? Hoje digital. Não tem... Não tem ideia do que se passou para estar hoje em dia na facilidade que tem. E Lutero foi corajoso, porque ele viu o que acontecia com quem se levantasse contra... E teve uma das reuniões, de uma das assembleias que Lutero participou, ele fala que o John Hus, esse que morreu na fogueira, ele falou que a morte dele foi injusta. Então, ele tinha conhecimento, né, e citou ali numa dessas reuniões que ele foi confrontado. E é um pouco do que o pastor falou também, né, que era alguém que, acho que porque ele ganhou destaque por vários fatores, né, mas um desses ele conhecia, ele vivia, ele não, foi o que o pastor falou, ele não levantou uma causa como uma pessoa que estava passando ali e viu o que estava acontecendo, que passou por aquelas terras, passou pela Europa, não, ele vivia aquilo, ele trabalhava dentro da igreja, ele dava aula, então ele
ele tinha sabedoria daquilo, então Ele foi... ele ia cativando com conhecimento, com o que estava na Bíblia. Ele foi padre, né? Ele exerceu ali a função de sacerdócio. E é aquilo, né? Ele via Atos e via que estava sendo... A liturgia que estava sendo pregada ali não estava batendo com a Bíblia, né? Aí isso vai... Caraca, pastor, me veio uma mensagem que o senhor pregou há alguns meses, né? Eu não sei se foi mês passado, enfim, sobre a questão até da polarização política, né, aqui no Brasil, e ser algo espiritual, que o senhor até falou no dia. Uma reforma, né, no meio assim do evangelho, dos evangélicos é necessária nesse meio agora que a gente está louco de tanta informação, tanto barulho? Eu acho que não, porque o contexto é completamente diferente. Então a gente tem que, o que eu falo, às vezes a gente tem que entender o porquê que aconteceu, já foi chamado de reforma. As pessoas não tinham acesso à Bíblia. Não tinha liberdade, né? As pessoas não tinham liberdade. Hoje é uma questão de querer, de conhecimento. Hoje é uma questão de aprofundamento. Hoje é uma questão que eu vou reformar o quê? Né? Isso aí é o que ele falou, tinha as tradições, as pessoas não sabiam o que era a Bíblia e o que era a tradição. Falava, a igreja falou isso, a Bíblia, não tinha aquele negócio, a Bíblia, ou não sei o que, igual a gente hoje fala, a Bíblia diz isso, o livro tal, isso e aquilo outro. Até porque era em latim, muita gente nem sabia. Até a língua, né? Para a gente ver a tradução, alemão, inglês, francês, português, não tinha acesso, isso veio depois da reforma. Então a popularização das escrituras, para que o povo tivesse acesso, veio depois. Então a reforma trouxe todo esse benefício. Hoje não. Hoje o que a gente precisa, na verdade, é transformar o pensamento. Ler as escrituras, né? O Brasil precisa, né? A nação, o governo. E se a gente vai falar de um Estado democrático de direito, eu não posso falar que vai se governar só para o cristão, que também a gente vai se tornar praticamente uma doutrina, né? Algo que... Teocracia, né? Isso aí. Não, a teocracia é o governo de Deus sobre a pessoa, mas se a gente fala de uma democracia, é algo onde você vai ter diversas ideias, diversas coisas que vai se discutir e são eleitos praticamente alguns representantes, como a gente tem hoje dentro do Congresso Nacional, do Senado, né? Representantes cristãos evangélicos, cristãos católicos, cristãos de outros segmentos cristãos também que tem, entendeu? E outros segmentos religiosos, e aí também outras ideologias que tem de outros tipos de segmento. Então a gente vive num país democrático, então a gente tem que começar a entender isso, né? Que de verdade o evangelho que a gente prega é para uma transformação pessoal, e da transformação pessoal toda a sociedade vai ser atingida. Então não é via governo que todo mundo tem que vir aqui agora, instituir um governo cristão e vamos lá, o Brasil agora tem que ser... Não, é uma transformação pelo Espírito, é uma transformação que cada um olhando para a minha vida e fala, mano, eu quero ser igual a tu. É internalizar mesmo essa cultura do reino mesmo, né? De Deus, é você viver aquilo. Por que o Lutero conseguiu se ele era todo contra o sistema? Ele estava, entre aspas, sozinho contra o sistema todo. Uau. Jesus a mesma coisa, quando Jesus veio o governo era o que? Romano, opressão, os judeus estavam ali, e na verdade era o segmento religioso, vamos dizer assim, de Jesus. As escrituras estavam na mão dele, mas ele vem mostrando o quê? É isso, a promessa está aqui, vai se cumprir, só que ele estava cumprindo a promessa que ninguém conseguiu acreditar. Então hoje a gente vive o quê? À espera da volta de Cristo, e muito cristão nem acredita que isso pode acontecer. Até acredita em Deus, isso aí é coisa de arrebatamento, isso aí não, acredita até que Deus existe, umas coisas ou outras, entendeu? Então são coisas às vezes que nós precisamos entender. Precisamos de pessoas lá? Precisamos, porque a gente precisa de pessoas que defendam os nossos interesses, as nossas crenças dentro do governo, para a gente também não estar na mão de pessoas que vão dominar e vão massacrar o cristão, como estão tentando fazer agora, esse tempo que a gente não pode nem abrir a boca para se expressar, porque já se torna preconceito, já é processado, já é isso, aquilo, outro, né? Que as pessoas podem nem ter a sua opinião contrária àquilo que alguns querem, né? Que se torna
errado você falar de do que você pensa sobre algo, entendeu? Então, essas coisas que a gente precisa. Então, eu vejo por esse lado. Seria necessário uma nova reforma? Não, acho que a gente tem que ser necessário estudar a palavra, conhecer as escrituras, pegar o contexto e ver se aquilo é aplicável, entendeu? Ver se aquela doutrina que certa igreja se diz cristã, que se diz que segue a palavra, com 66 livros, se ela de verdade está aplicando corretamente as escrituras. Falar igual Lutero. Se me provar nas escrituras, eu aceito. Aí sim. Essa pergunta é exatamente esse finalzinho, tudo no geral, né? Mas o que eu queria falar é esse finalzinho, que talvez como vou colocar generalizando, talvez o que o cristão precisa hoje é de uma reforma individual, né? De uma reforma com a gente mesmo, porque o que a gente precisa a gente tem, que é o Espírito Santo dentro da gente e a palavra. Então, não é um contexto nada parecido com aquela época, porque tudo que nós precisamos, nós temos. Não é uma reforma no sistema de igrejas em si, né? Mas pessoal. Posso resumir? Claro. Numa visão pessoal, Uhum. vamos ser mais práticos. O cristão precisa ler a Bíblia e parar de que os outros quer que os outros leiam para ele. Esse é o problema de muito crente. E olha que eu sou pastor. Eu estou numa posição que é confortável para mim, porque eu leio a Bíblia para as pessoas. Mas eu não estou aqui para falar, entendeu, do que só é confortável para mim. Porque qualquer outro que falar qualquer besteira, como os bereanos, lá em Atos dos Apóstolos, o crente de Bereia, eles eram uns caras que, peraí, vamos ver aqui, o que ele está pregando aí, vamos analisar aqui. Não é que você se torne um crítico, mas por você conhecer, fala, mano, está tudo dentro da palavra. Está tudo dentro das escrituras. Pô, vamos fazer um propósito, peraí, que propósito é esse? Não um propósito com Deus de fazer isso, peraí, mano, vamos ver aqui, na palavra, porque você pode sentir várias coisas, né? Aí é uma experiência pessoal de cada um, mas não pode virar doutrina. Uhum. O que é virar doutrina? Aquilo que eu pego como pastor e falo assim, a partir de hoje aqui na igreja, vai todo mundo ter que andar com o cabelo raspado de um lado e do outro com o cabelo. Todo mundo com a metade da cabeça raspada e a outra não. Quem não fizer isso, está pecando contra Deus. Cria uma doutrina. Anda só de saia na igreja, né? Entendeu? Então, algumas coisas as pessoas criam e diz que aí é o pecado tá. Quando fala assim, ó, é de Deus, Deus que falou, Deus que está assim, Deus que está... É isso que é, às vezes, perigoso. É uma forma de impor, né? E é aquela coisa, né? A gente fica aí na questão de fé. Às vezes Deus mandou raspar a cabeça de um lado e do outro, para falar assim, tá vendo? Isso aí é você. Uma hora tu é uma coisa, outra hora tu é outra. Você entendeu? Agora pode raspar tudo e vira uma coisa só e deixa o cabelo crescer. Só um exemplo que eu quero dizer. Experiência pessoal, né? Você tem. Olhou para o espelho? Olhei. E aí? O que é isso? Não, esse é você. Você é uma... Vira de lado, ó. Duas caras. A cara de um lado e a cara de outro, entendeu? Você é esse cara aí. Tem que se converter. Se transforma, rapaz. Ih, rapaz, Deus me deu, isso aqui é muito forte. Faz isso agora, Pedro Lu. Faz isso, Cleber. Pastor. Faz, você vai ver o que... Não, Deus queria falar comigo. E a essência ali é você não ser duas caras, né? Não é você. A essência ali do negócio, né? Entende? Então tem gente que pega algo aqui, ó, os 7 mergulhos de Naamã. Quantas vezes a gente faz, vamos supor, uma campanha, ó, vamos fazer baseado no texto dos 7 mergulhos de Naamã. Baseado. Agora eu vou trazer aqui, vou falar, ó, todo mundo vai ter que passar aqui e mergulhar, porque quando mergulhar aqui, você vai viver, você vai ser curado, você vai ser liberto. Pode acontecer? Aconteceu. Foi um caso, mas não é doutrina. O lenço de Paulo curou? Está aqui, ué. Está aqui. Curou. Mas não pode virar o quê? Doutrina, impor para todo mundo agora, e quem quiser, e às vezes acontece isso. É isso que tem acontecido. Vira quase que uma doutrina. Está chegando a época do banho. Está chegando a época do não sei o quê. E essas coisas que de verdade são perigosas. Tem até, como que eu vou dizer assim, texto bíblico, versículo bíblico, às vezes que cita algo. Que te dá não é uma base, mas você pega como base para dizer que aquilo está na Bíblia. Entendeu? Que eu estou fazendo aquilo porque está na Bíblia. Então eu vou fazer. Mas tem que ver o contexto, é o que eu estou falando. É dentro tudo de um contexto. Quando o apóstolo Paulo ele vai escrever nas cartas, você vai ver que
tudo está interligado. Ele escrevia dentro do contexto, do que ele aprendeu, da doutrina, dos apóstolos, claro, inspirado pelo Espírito Santo. Então, é isso que a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que eu falei que o conhecimento foi algo que fez com que Lutero estivesse diante dos poderosos e conseguisse calar eles, diante de todo um povo, porque qualquer coisa que ele estivesse falando assim fora, ele já poderia ser considerado herege, bruxo, que estava se levantando contra a igreja era governo, era autoridade, então fogueira para ele também. É uma questão aqui, né, que o senhor estava falando de contexto. Acho que hoje em dia, né, essa questão de pegar um versículo isolado da Bíblia para benefício próprio, acho que seria uma decepção para Lutero, que lutou tanto para, sabe, traduzir tudo e teve tantas lutas, tantos empecilhos, isso seria, não é? E mais do que para benefício próprio, tem pessoas criando doutrinas mesmo, com versículos isolados. E o pastor falou o quão importante é a gente estar firme e alicerçado na verdade. Porque se você estiver construindo sua casa sobre uma areia, qualquer coisa que soprar em versículos isolados vai te desestabilizar. Sem fundamento, né? A verdade é essa, sem fundamento nenhum. Na verdade, quando você lê a palavra, entendendo todo o que eu quero dizer de contexto, gente, é como que aquilo está sendo aplicado. Uhum. Por isso que tem exegese, por isso que tem hermenêutica, para que se estude a Bíblia e dentro daquilo ali você de verdade vai ver assim, como que foi aplicado aquela condição, né? Foi o que eu falei, vamos lá, o ato de entregar a vida para Jesus, porque se a pessoa fala assim, aceita Jesus como Senhor e Salvador, beleza, ela declarou, mas se ela não guardar aquilo no coração, se ela não internalizar, né? Ter como partir daquele momento eu quero viver isso, ela só fez um ato público, tornando as pessoas ali bem cientes do que ela fez, mas a vida dela, o proceder, a gente não vai ver talvez a transformação, né? A gente pode julgar também, porque não é uma questão de julgamento, porque na verdade como que a gente vê a vida de um cristão? É só você olhar a história dele, a caminhada dele, entendeu? Essa questão de como Deus trabalha, né, na gente às vezes, como eu estava até falando esses dias, às vezes pode ser uma obra de um mês quanto de uma vida, né? Mas, assim, como que a juventude hoje, né, pode viver, sabe, essa reforma, sabe? Como que a juventude pode pegar, sabe, algo que vamos começar pelo simples, algo que hoje já foi deixado para trás da reforma e que precisa hoje estar na juventude, assim, no geral. A gente vê que não dentro da igreja não são muitos jovens que leem a Bíblia, né? Uhum. Esse é um grande problema. E a gente vê, né, entrando no contexto da reforma, a palavra fala que a Bíblia, a palavra é viva, né? Uhum. A palavra é eficaz, é como uma espada, né, que penetra o nosso coração. E a palavra ela é viva. E a gente vê o Lutero, ele até com doutorado, já tinha cansado ali de esfolhear a Bíblia e tal, mas teve um momento ali que ele leu aquele versículo, que ele compreendeu aquele versículo da justificação pela fé, que nós somos justificados diante de Deus através da fé, não através das nossas obras. Quando ele compreendeu aquilo ali, ele teve uma transformação, ele nasceu de novo com uma experiência ali, né, com a leitura, com o estudo da palavra. Então eu vejo que isso é importante colocar para a juventude de hoje em dia, né, dela se aprofundar na palavra para obter fundamentos e por meio da palavra o jovem ele vai ter experiência com Deus, ele vai ter uma transformação, que essa transformação é por meio da palavra, o Espírito Santo agindo nele através da palavra. É exatamente isso, né? Lutero teve as 95 teses, Zwingli teve 67 artigos que ele publicou, teve as Institutas de Calvino, então cada um veio gerando algo também da parte de Deus, para testificar aquilo que foi o início,
Que a reforma foi só Lutero? Não, não foi. Foi todo mundo aderindo um pedaço, traduzindo, um trabalhando daqui, outro trabalhando, igual o Evangelho. Quando Jesus veio, Pedro foi para um canto e prega daqui, João escrevendo de lá, Pedro de cá, aí veio Mateus também escrevendo, né? Aí, e Marcos já escreveu, aí veio Lucas também, meu Deus, que maravilha, vamos lá, eu quero, escreve Atos, aí vem Paulo, se converte, começa a escrever, então é algo que é contagiado. A juventude tem que entender isso, que parte de alguém, entendeu? Que mergulhar disso nas Escrituras é a base de tudo. Porque o que se descobriu na reforma? Não descobriu, entre aspas, redescobriu, porque já existia, já estava ali. Então, o que estava ali está aqui. Entendeu? O que estava lá, que falou uou, meu Deus, agora está aqui, está na nossa mão. Então, a juventude precisa passar agora por uma reforma. A gente precisa se reformular todo dia. Não a igreja toda, mas a gente, como foi falado aqui. Hoje está entrando no que no meio da igreja? Relativismo. Pode isso, pode aquilo, deve isso, deve. Quanto pode e não pode tem aí? Que a gente precisa ficar tirando do você que é professor de jovem, de escola dominical. Pode isso, pode aquilo. Mano, lê a Escritura. Não é que não é para tirar dúvida, né? Mas é o que eu estou falando. É o que eu falei, num posicionamento meu de pastor, ele de pastor e professor do jovem, pode dizer, não pode. Ele vê que o pessoal vai falar, pô, olha, o pastor falou que não pode. Ele não vai nem pegar na Escritura e saber, peraí, deixa eu ver. Que é mais fácil, né? É difícil pesquisar ali, de tá abrindo, né? Então, como que o jovem pode entrar, viver algo como foi parecido na reforma? Quando ele mergulhar. Uau. Relacionamento. Quando ele mergulhar, cara. Lutero estava a Escritura na mão, ele não se conteve. Pô, ele devia ler em latim lá, em grego. E ele tinha que ser poliglota. Você entende? Não, é o que eu estou falando. Não adianta a gente é raso. Muita gente quer viver um sobrenatural na rasura. Ezequiel 47. Quer molhar o pezinho e falar assim, que água deliciosa. E na verdade não vive a profundidade. Porque a reforma foi muito profunda. Pô, vamos viver, vamos embora, mano. Mas vamos mergulhar. Quantas horas a gente estuda a palavra? Vamos dizer assim, a juventude hoje. No geral. É para todos os jovens que a gente vê ouvindo de igreja, de Nazareno, Assembleia, Batista. Quantas horas eu mergulho nas Escrituras? Quanto tempo eu me dedico em oração para Deus? Pegar um João Wesley que deixou marca onde ele orava, do joelho dele com buraco. Entende? Então são essas profundidades que a gente vê a história dos caras e fala assim, é impossível. Não é, cara. É só mergulhar. É só eu fazer. Eu acredito que os caras deviam comemorar aniversário também, brincar, né? Mas a vida deles estava incluído nisso, embasado nisso. E de verdade, se a gente quer viver grandes coisas, a gente tem que se doar mais. A gente tem que se entregar mais para viver essas grandes coisas. Uau, assim, resumindo, né, tudo que a gente falou aqui, a reforma foi uma volta para Deus, né, uma volta, mas só que chegou ao povo, né, esse conhecimento de quem Deus é. Eu acho que o povo pôde ver claramente, né, pastor Ismael, o que Deus é através do que foi escrito, e não foi algo assim, eu falando para o senhor, às vezes pode ser uma coisa, mas você lendo, já é uma coisa diferente, né? É a mesma coisa uma situação, sei lá, alguém te contando um filme, né? Alguém te contando um filme, aconteceu isso, aquilo, mas a experiência de ver já é diferente, né? Resumindo, a reforma é um retorno para as Escrituras, né? Uhum. Que ali, e um fato importante também daquela época foi a criação da impressão, né? Ali, Lutero começou a escrever e ele mandava tirar cópia. Então, com esse invento, né, começaram a distribuir os artigos de Lutero. Foi possível fazer a cópia da Bíblia e, através desse invento, né, a importância dele foi a propagação do Evangelho. Então, naquela época, enquanto o povo via só o que era da tradição, com a reforma,
o povo, mesmo ainda não tendo acesso, né, porque são aos poucos, né, mas ali as pessoas estavam pregando a Bíblia, né? Os que estavam comprometidos estavam pregando pregando o Evangelho, né? Genuíno. Uau. A essência disso, acho que se resume muito bem, que a gente também não poderia terminar isso aqui sem falar isso, né? Falar de reforma protestante e não falar das 5 solas, né? Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Então, quando fala de voltar a essa essência básica dessas 5 solas. Pela fé, nós somos justificados, somente o que é Escritura, não tem outro livro, não tem amuleto, não tem mais nada. Cristo é o único que de verdade trouxe perdão, arrependimento para a terra, que pode perdoar pecado. A graça, né? A graça é o que é o favor imerecido de Deus. Nós somos, né? Pela fé mediante a graça, entendeu? De Deus. Então, nós somos, quer dizer, salvos pela graça de Deus mediante a fé, né? E somente a Deus, a glória é somente a Deus, não tem que dar reverência, glória para ninguém. Uma coisa é você respeitar, uma coisa é você honrar, querer honrar alguém, porque a Bíblia manda honrar pai e mãe. Então, honrar não é pecado, senão ela não mandaria honrar um homem e mulher. Mas agora, glória, né? Adoração somente a Deus. Entendeu? Então, eu acho que essa base é algo que a gente precisa muitas vezes resgatar em nós, resgatar dentro da gente voltar, da gente ter esse momento reflexivo. E graças a Deus hoje que as igrejas comemoram, né, esse dia da Reforma Protestante, porque a gente sabe também que o dia da Reforma Protestante em outra cultura é comemorado Dia das Bruxas, entendeu? Que vem também para querer dar essa apagada nessa data. Então a gente tem que começar a entender algumas estratégias, né? E a crente pode ou não pode, deve ou não deve, é só uma cultura, é só isso. Gente, eu não sei se eu estou quadradão, mas eu estou meio eu estou só na sola, entendeu? Entrando de sola, nisso aí eu entro de sola. Estou só na sola, tá? Já vem comigo, eu vou de sola. Sola fé, sola escritura, solo Cristo, sola gratia, soli Dio gloria. Esse latim tá Danada. Então, eu acho que essas coisas, sabe quando eu vejo que a gente está praticamente liberto? Isso ou não pode? Falar, mano, eu não preciso disso. Exato. Acabou, eu posso ir para lá, para fé, eu não preciso, cara. Porque eu vou, se eu não tenho sentimento que eu estou pecando, eu vou tranquilo, não vou pecar, não, e se o ambiente não for legal, eu volto para casa e falo, aquilo lá não é de Deus para mim. Agora, se eu já fico assim, será que eu posso ir lá no jazz ali? Será que eu posso ir no evento? Será que eu posso... Cara, tem 2 coisas. Ou eu estou longe a beça do Espírito Santo, já não estou entendendo mais nada, ele não fala mais nada comigo, entendeu? Ou eu já entendi de uma vez que não é para mim. Então, tem algumas coisas que, como cristão, eu vejo dessa forma. Pô, mas está pecando quem tem dúvida? Não. Não é que eu estou falando que está pecando, mas é aquilo. Quanto mais de Deus você quer, quanto mais de Deus você quer viver, mais você se entrega. Eu quero, então tem que ter entrega. E sem fundamento, né, fica fácil a pessoa ser enganada, né? Falso profeta. Desse jeito aí, a Bíblia fala, ser né? conduzido, né, para uma doutrina que é antibíblica, uma doutrina que não prega a palavra, e você vive ali uma religiosidade que não tem fundamento na Escritura, e você fica preso, você não é liberto. Você fica preso à palavra de um líder, e sem fundamento das Escrituras, você não conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Quando eu me converti, eu não tinha esse hábito de leitura. E o que eu gostava de ler era livros da minha parte técnica, né, da área que eu fiz meu curso técnico. Isso eu gostava bastante, me aprofundava e tal. Aí, quando eu me converti, ouvi o Evangelho e comecei a ler a palavra, qual é a sede do cristão? É querer aprender mais de Deus, é querer aprender a verdade. Você aprendendo a verdade, você não vai ser enganado por
por doutrinas, doutrinas, por ensinamentos enganosos. Então, a pessoa que tem essa experiência com Deus, ela quer se aprofundar em Deus, ela quer conhecer mais de Deus, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, quer mergulhar, quer conhecer a verdade. É a busca pela verdade constante. Isso aí, ele usou aonde que eu ia parar, porque a gente vê muita gente com intensidade para buscar Deus. Tem uma experiência, tem um culto que vem, que aviva, que Deus falou, aquela coisa toda, então estava num congresso, aí incendeia a pessoa, volta, vive aquela semana ali e acabou, entendeu? É a constância. É só você pegar a história da reforma, foi algo que veio assim, passou de um para o outro e veio, e aquela guerra aí vai ser excomungado depois dele, porque ele tinha posição. A gente tem que entender que algumas coisas que a gente vai viver em Deus, a gente vai deixar algumas coisas de lado. O Lutero podia falar, eu estou aqui, mano, eu estou entre os príncipes, eu estou entre a alta camada da sociedade, entendeu? Eu já sou visto diferente, já vão me olhar diferente, já me fizeram propostas, aquela coisa toda, então surge essas coisas. E é isso que a gente às vezes não consegue entender. Se a gente quer viver alguma coisa com Deus, a gente é necessário abrir mão de um conforto, de uma posição, de um tempo, né? A juventude muitas vezes, o amigo está não sei aonde, está curtindo todo, e tu está ali, cara, em oração, com a escritura, tu está num podcast, né? No sábado, ali passando, ou seja na sexta, seja qual for o dia que você estiver gravando, mas você pode ficar até 11 horas da noite gravando, aquela coisa toda, e aí, tem gente que está como? Vendo série, comendo pipoca, entendeu? É pecado não, mas é o que eu estou falando, é uma questão de dedicação. Uma escolha, né? Isso, tem gente que acha que vem no culto domingo e vai viver essas coisas, essas maravilhas. Não, glória a Deus, já está vindo no culto, mas a gente está falando aqui de profundidade, né? Acredito nisso, porque a reforma protestante não foi algo assim que, uma reforminha ali, um cara que surgiu do nada, ele lutou contra nada, não lutou contra o sistema inteiro, revolucionou o mundo inteiro com que ele começou. Então, é dessa forma que eu vejo que Jesus nos chamou, para trazer impacto, seja começando por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos, e aí nós vamos estendendo isso. Então é isso que a gente tem que começar a entender. Começa pequenininha, é só uma fagulhazinha, é só um versículo que lê igual Lutero e fala assim, peraí, acendeu um negócio aqui, mano, deixa eu escrever isso aqui, deixa eu começar, é isso. Às vezes um livro sai disso, e é só o primeiro, não é só um livro, tem uma pessoa que escreveu um livro, mas tem pessoa que está escrevendo o primeiro livro e ela não sabe se aquele vai ser um livro dela ou se é só o primeiro livro dela. Então essas coisas são muito importantes, a gente parar e refletir, analisar, e uma palavra que eu tenho hoje é constância, perseverança, é o que eu falo para todo mundo. Tem que lutar, tem que ir até o final. Isso é em tudo na vida para a gente conquistar, para a gente vencer. Uau. E em relação à constância, eu acho que é um relacionamento como prioridade, né? E em relação ao que você falou, tem amigo que vai estar na praia agora e tem uma EBD de manhã. Prioridade, é um relacionamento que a gente cria como Deus como prioridade, seja um devocional de manhã quando a gente acorda, seja um evento que você quer muito ir, mas tu tem tua vida com Deus. Então o evento já não deixa de ser uma coisa que você quer muito ir. A sua vida com Deus é uma coisa que você quer muito estar ativa ali, com constância. Vou pegar um ganchinho que você falou rapidinho, só para a gente entender. Não precisa ser nada tão muito coisa não. 15 minutos, 20 minutos de sono. Porque, não tenho tempo de fazer um devocional. Acorda 20 minutos mais cedo. Você vai deixar de fazer algo, vai sacrificar algo para você poder ter o seu relacionamento, para você poder entender que aquilo te faz crescer. Mas eu fico moído. 20 minutos? Entende? É só para começar, tá vendo? Às vezes a gente tem que começar tão pequeno e a gente não consegue, a gente acha que não é importante, porque a gente quer começar grande. Não, mano, Deus me deu, eu vou escrever ali, você é escritor, Deus falou. Deus falou que eu vou pregar para as nações, então eu estou começando, sei lá, eu estou esperando a hora que Deus vai me chamar, viver uma passagem, com passaporte, com tudo, para eu poder já pregar lá fora, porque Deus falou que eu vou sair do Brasil e vou pregar. Mas como é que começa a sair do Brasil? Se eu não prego nem na minha casa?
entendeu? Se eu não tenho nada, imagina Lutero fica na porta da igreja, a igreja católica não é isso, a igreja, o pessoal fala assim, é mais um louco aí, um doido, o cara vai e prega o quê? 95 teses, quase que coisa para, refuta isso tudo aqui, e refuta, né? Não tem como, porque está tudo baseado na escritura. Ele foi de dentro para fora, né, pastor? Não Isso foi... aí, porque na verdade ele queria que a igreja era uma só, a igreja era a igreja, entendeu? Mas a igreja estava perdida, ele queria só que a igreja entendesse, falasse, vamos voltar à essência, vamos voltar às escrituras, que já foi falado aqui, é básico, é o que a gente precisa fazer na nossa vida, às vezes eu estou fora, e eu preciso só voltar para as escrituras, filho, vamos voltar para as escrituras, vamos voltar para a simplicidade, para ler um pouquinho a Bíblia de manhã, para fazer uma oração, né? Às vezes, eu quero ser um revolucionário aí, vou marcar minha geração. Começa assim, marcando todo dia, o seu devocionalzinho com a sua leitura, com o seu entendimento, né? Comprando a Bíbliazinha ali para você estudar, né? Com livros, com comentários, para você. Lutero não lia só escritura, ele lia várias coisas, né? Ele era discípulo, acho que de Agostinho, não é isso? Ele vem da linha de Agostinho, né? Ele passou pelo mosteiro, né? Que era da linha de Agostinho. Então Isso. Então ele estudava tudo, aqueles estudos todos, que até hoje a gente também tem coisa que fala, que estuda, que viu, e são pessoas que acrescentaram muito. Uau. Gente, já estamos chegando no nosso final, né, do episódio, e foi uma bênção. Aprendi demais nessa conversa, nessa mesa que nós tivemos aqui. Espero que tenhamos muitas outras mesas, né? Porque realmente foi algo que edificou muito, né, Pedro Lucas? Edificou. Sim, demais, aprendizado que, assim, a gente tenta se aprofundar cada vez mais, mas nunca a gente sabe de tudo, né? Então, aprendizado, coisas que eu não sabia, por exemplo, a história, assim, da linhagem. Tipo, agora mesmo, acabei de descobrir que é da linhagem de Agostinho, nem sabia, então sempre bom estar aprendendo, foi muito proveitoso. Foi. Então, pastor Fábio, quer dar suas palavras finais para o povo? Mais um... Não, eu acho que a gente já foi bem colocado aqui por todos nós, né? Pela participação de vocês, agradecer também pelo convite, sabe que eu amo estar falando, amo estar estudando a palavra de Deus, né? E isso é um assunto sempre pertinente para a gente estar voltando e falando. Acredito que talvez ano que vem a gente esteja outros e outros aí eventos falando sobre isso e sempre aprendendo, sempre conhecendo mais, né? Isso que é importante, a sede de conhecimento de Deus é muito importante. E um dos meios que a gente conhece Deus também a história, saber nosso fundamento, né? Da reforma protestante, de como foi, até onde nós chegamos aqui para estar com esse livro na mão e poder folhear ele com maior liberdade e ler ele assim, em qualquer lugar, em qualquer tempo, dentro da nossa nação, dentro do nosso país, sem ser reprimido, sem ser acusado e sem ter medo de alguma coisa. Então, acho que isso é um dos legados que a gente tem, a escritura hoje na mão. E de verdade, se eu quero ser reformado, se eu quero viver uma reforma pessoal hoje, eu também sou essa igreja. E eu tenho acesso àquilo que de verdade vai me consertar, aquilo que de verdade vai me tornar novo, né? Um caminho novo, um tempo novo. Então eu quero decretar aí para todo mundo um tempo de experiência sobrenatural na sua vida, porque de verdade o mundo hoje precisa dessa palavra, é essa palavra que vai transformar o mundo. Uau. Pastor Osmar, quer dar as considerações finais aí para o povo que está nos assistindo no YouTube, nos ouvindo pelo Spotify? Amém. Foi um tempo aqui muito bom, muito proveitoso. Aprendi aqui também bastante. E é importante a gente estudar a história da igreja, né? É o que a gente está fazendo. A gente está estudando a história da igreja. Porque o livro de Atos, ele não termina ali aqui na Bíblia, ele continua. Ele tem o início da igreja, ali em Atos 2, e o livro de Atos é escrito até hoje. A história da igreja não para ali no 20. Então não parou aqui, né? Então a história da igreja, a igreja do Senhor, ela continua trabalhando, ela continua se fortalecendo, continua ensinando, o evangelho continua sendo propagado através da igreja.
E é importante isso, né? A gente buscar entender as nossas origens e se aprofundar nas Escrituras. Uau, Amém. uau. Glória a Deus. Uau, foi uma bênção tudo isso. E aprendemos bastante. Obrigado por vocês aceitarem o convite aí. Espero que vocês venham mais vezes. Pedro Lucas também, que foi ontem estava aqui conosco em uma gravação, hoje também está aqui com a gente de novo. E obrigado a você que nos assiste, por estar acompanhando a gente até aqui. Espero que esse episódio tenha sido bênção na sua vida. Espero que você seja abençoado demais e possa abençoar outras pessoas, né, com esse conhecimento aqui ou compartilhando esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube da nossa igreja. Tem culto aos domingos, nas quartas também, tem cultos infantis. Então, se ligue também no Instagram da JNI, no Instagram também da nossa igreja local. Só pesquisar Nazareno Rio das Ostras que vai aparecer lá. E fique aí conosco, né? Espere aí por mais episódios, tem muita coisa ainda para acontecer. Tem muitos episódios ainda para sair. Fique conosco e seja abençoado aí, tá? Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal.